Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. E o tema dessa palavra é: a sua fé está em perigo. A sua fé está em perigo. Isso é uma advertência muito séria, leve a sério. A palavra diz em Lucas 18, a palavra de Jesus aqui, Lucas 18, verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aqui Jesus diz que Deus fará justiça àqueles que clamam a Ele. Deus depressa fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui Jesus afirma que Ele voltará. Ele não fala se, porventura, o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Ele fala quando voltar o Filho do Homem, porque Ele vai voltar. Ele prometeu e Ele cumpre tudo que Ele fala. Jesus Cristo vai voltar, irmãos. Ele falou isso, na verdade, cerca de 100 vezes está relatado isso no Novo Testamento. Ele fala: eu vou preparar lugar para vocês, quando eu for e preparar, eu voltarei para vos buscar. Há algumas condições para que isso aconteça, algumas coisas têm que se cumprir e estão se cumprindo rapidamente. Uma delas é que a igreja tem que levar o evangelho por todo o mundo. É uma das condições. Mas, então Jesus fala, quando porventura, quando eu voltar à terra, eu vou achar fé na terra. E aí o Senhor Deus deixou registrado para nós uma carta sobre a fé. O resgate da fé, porque a nossa fé está em perigo. Um outro texto que eu quero te mostrar, onde Jesus deixa claro que existe uma guerra espiritual. Hoje em dia tem algumas palavras muito na moda, uma delas é fake news, outra palavra que está na moda é teoria da conspiração. Eu quero te dizer que existe uma guerra espiritual que ela é real. Anjos e demônios são reais, o Evangelho é real, e essa paz que eu sinto há 40 anos é real. É real. E Jesus fala, eu vou pedir para você abrir em Marcos 9, 38, e depois vamos entrar nessa carta que fala da fé. Marcos 9, 38. E João lhe respondeu dizendo, João, o discípulo amado, um dos 12, fala assim a Jesus, Marcos 9, 38, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue, ele não é um de nós. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Logo em seguida falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Jesus disse, quem não é contra nós, é por nós. Jesus está deixando claro que existe uma separação. O evangelho não é de todos, a fé não é de todos. Há alguns que são contra Cristo. Ele chega a dizer, quem não é contra nós, é por nós. Então, calma aí, para de brigar entre vocês. Um fala a paz do Senhor, outro fala a paz de Cristo, outro fala bom dia, outro fala graça e paz. Aleluia! Os cristãos têm a mesma fé, todos. Tem havido perseguição em igrejas católicas e evangélicas ou protestantes no Brasil e no mundo. São nossos irmãos, são todos irmãos. Amém? Se alguém te receber e te der um copo de água que seja porque você é discípulo de Cristo, aleluia. É por nós, não é contra nós. Mas então eu só dei essa pequena introdução para mostrar que Jesus primeiro fala
Quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra. E por que isso é tão importante? Porque só quem é da fé é que vai com Cristo. Se alguém, no percurso dessa vida, for perdendo a fé e deixar de servir a Jesus Cristo, deixar de seguir os mandamentos, quando Jesus vier, ele não vai. Ah, mas está condenado ao fogo eterno. Não sei, talvez, mas não posso afirmar, porque vai passar por julgamento. Deus é tão justo que todos vão passar pelo julgamento, mas aqueles que têm Jesus Cristo, que guardam a fé até o fim, esses nem vão para julgamento. Aleluia! Ah, mas então Deus faz acepção de pessoas, porque alguns vão para julgamento, alguns não. Não, Deus não faz acepção de pessoas, Ele enviou Jesus para morrer por todos. E é tão importante que Ele fala para a igreja, de graça recebeste, de graça dai. Você recebeu Jesus, dê Jesus. Vai por todo mundo, pregue o evangelho, pregue a tempo, pregue a fora de tempo. Seja sábio para responder a cada um a razão da vossa fé. Deus quer que todos se salvem. Aleluia. Mas para isso é necessário fé. E por isso que uma das cartas que Paulo escreve para Timóteo, ele fala: Timóteo, não deixe que a chamada ciência roube a sua fé. A ciência tem que trabalhar a favor da nossa fé, porque eu coloco a minha fé em primeiro lugar. E aí vem a ciência. Você que é mais esclarecido, que costuma ler bastante, você sabe que a ciência oscila muito. Quantos conceitos, né, que a ciência já colocou que caíram, quantos conceitos que mudaram, estão sempre mudando, mas tem uma coisa que é perene, é eterno, é imutável, é a palavra de Deus. Esse é o prumo, essa é a bússola. Aleluia. Então vamos lá para essa carta, porque a sua fé está em perigo, meu irmão. Vamos para Judas. Você já leu Judas? Alguns estiveram comigo nessa viagem na live de quinta-feira, né? Mas eu quero aprofundar um pouco. Judas, logo antes de Apocalipse. Judas. Que Judas é esse? Quando você fala em Judas, você lembra do Judas Iscariotes, um dos 12, aquele que traiu Jesus, que foi possuído por Satanás, não é? Mas não. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Aqui nesta versão fala a caridade, é revista e corrigida. Na sua Bíblia, se não for revista e corrigida, vai estar amor, certo? A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Aleluia. Aqui é ágape no grego. Quem é esse Judas, então? Servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tiago, Judas, foram irmãos de Jesus. Irmãos em termos, né? Eles foram filhos de Maria. Você sabe que Maria concebeu pelo Espírito Santo, a sombra do Altíssimo te cobrirá e gerarás um filho e lhe porás o nome Emanuel, que é Deus conosco. A virgem conceberá. Como é possível que a virgem engravidou? Porque o Espírito Santo gerou Jesus Cristo diretamente no seu útero. Aleluia. O ser humano hoje já consegue fazer, ele faz inseminação artificial, ele fecunda um óvulo e coloca no útero. Isso começou em animais e já se faz até em ser humano. É uma inseminação artificial. Deus fez uma sobrenatural, né? Jesus. Mas depois que Maria deu à luz o Filho de Deus, não teve nenhuma participação dela, a não ser o ventre. Depois disso, ela teve filhos e filhas com José, o seu marido. 4 homens e algumas mulheres, né? A Bíblia não fala quantas. Dentre esses 4 filhos está Judas e Tiago. Nos situamos? Amém? Mas olha que lindo, o Judas não fala Judas, filho de Maria, irmão de Jesus. Não, ele fala Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Judas sabe que Jesus é diferente, Jesus é do céu, Jesus é Emanuel, ele é Deus conosco. Aleluia. Mas aqui ele fala logo no versículo 3, para que ele escreveu isso? Amados,
procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Irmãos, eu ia escrever ele está escrevendo para crentes, eu ia escrever para falar da nossa salvação. Que bênção, a nossa paz, a nossa vida eterna, a garantia que nós temos, o Espírito Santo que habita em nós. Eu ia escrever sobre isso, mas eu tive por necessidade, uma necessidade premente, urgente, avassaladora. Eu preciso falar com vocês acerca da fé, que uma vez foi entregue aos santos, de uma vez por todas. Deus entregou a fé aos santos. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. A vida cristã, se não for a fé, não é nada. A palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas é salvação e poder de Deus para nós, os que cremos. Aleluia? É loucura. Quantas vezes já aconteceu na sua vida, você para e pensa e vem uma seta, isso também é loucura, um dardo inflamado do maligno, são linguagens bíblicas. De repente você se questiona, mas será que eu sou meio louco? Será que eu sou radical? Esse negócio de Jesus, de igreja, de Bíblia, já veio alguma seta na sua mente? As coisas de Deus são loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos, salvação e poder de Deus. 40 anos faz que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu era jovem, tinha 20 anos. Mas que qualidade de vida esses 40 anos. É real. É real. Essa paz é real. Então, o Judas fala, olha, eu preciso falar com vocês, a batalhar, a lutar, a brigar, a defender a sua fé, porque Deus entregou a fé. E se você não tiver fé, você não tem Jesus. E o mais interessante, irmãos, é que aqui ele explica para nós como é que o diabo está tentando roubar a fé dos crentes, porque ele está escrevendo para crentes. Batalhe pela sua fé, ele está falando para quem tem fé. E o diabo está tentando e vai tentar roubar a sua fé. Como? Verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Se introduziram alguns aonde? Na igreja. E aqui essa palavra, irmãos, que convertem em dissolução a graça de Deus, eu reconheço que às vezes a tradução não ajuda muito. Se a gente pudesse ir direto para o grego, né? Mas como nós não temos esse acesso à língua grega, às vezes vale a pena você ter mais de uma versão da Bíblia, porque ela foi traduzida do grego, né? O Novo Testamento, e o Antigo foi traduzido do hebraico. Se introduziram alguns homens ímpios, e algumas versões falam assim, que eles rastejaram, entraram assim sorrateiramente, rastejaram para as igrejas, dizendo que a maravilhosa graça de Deus nos permite viver vidas imorais, dissolução. Transformaram a graça de Cristo em dissolução. Deus é bom, Deus é amor, Deus sabe, Deus me conhece, Ele me entende. E aí pratica vidas imorais. Basicamente, a gente vai ver que ele está falando aqui sobre sexo. Vidas imorais na área sexual. Ah, Jesus é tão bom que ele aceita todo mundo. Ele aceita todo mundo, mas ele não aceita o pecado. Ele morreu por causa do pecado. Você percebe, irmão? Então, qual é o perigo? Como é que estão tentando roubar a fé dos cristãos? Entrando sorrateiramente na igreja com essa doutrina, com esse pensamento de que pode tudo, porque Deus é bom demais. Está comigo? E sabe qual é o jeito mais fácil que
esses homens ímpios têm entrado agora na igreja. Igreja, irmão, não é... A gente fala igreja, a gente imagina que a igreja, algum homem ímpio vai entrar aqui. Tem acontecido. Tem acontecido. Tem igrejas que têm entrado satanista, tem entrado pessoas no altar, no meio de uma celebração, cometendo abominações e heresias. Mas o jeito mais fácil dele entrar na igreja, a igreja somos nós, a igreja não é a estrutura física, é pela internet. Palavras, pregações, conceitos, ideias que os cristãos estão vendo na internet e sorrateiramente esses homens ímpios que dizem que a graça de Deus é tão grande que ele aceita todo tipo de imoralidade e é assim que ele vai começar a roubar a sua fé. Mas está amarrado em nome de Jesus, não vai roubar. Mas, olha o verso 5, mas quero lembrar-vos, aqui está lembrando a nós, cristãos, eu quero lembrar a vocês, como a quem já uma vez soube isto, porque nós já conhecemos a palavra, quero lembrar vocês, como quem já sabe do que eu estou falando, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Lembra? Ah, Deus é tão bom, Deus aceita todas as coisas, Deus é tão amoroso. Sim, mas aqueles que foram resgatados com poder, com o milagre do Egito, aqueles que não permaneceram fiéis, aqueles que não creram, morreram. Morreram no deserto. Deus falou, não entrarão na terra prometida. É uma advertência para nós. Guarda a tua fé. Agora aqui vem um mistério, o verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles quais? Aqueles anjos que não guardaram o seu principado e deixaram sua própria habitação. Então, em Sodoma e Gomorra também, aqueles que se corromperam como aqueles, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Você entende essa palavra estranha? Em Sodoma e Gomorra, eles também foram atrás de outra carne. Há várias interpretações teológicas para esse texto, mas eu quero te dar uma interpretação que sempre é o que vem na minha mente. De todos os estudos que eu já fiz e toda a pergunta que eu fiz para o Espírito Santo, falando, Senhor, me ajuda a ser bem racional, me ajuda a ser intelectual, Senhor, me ajuda a ser pé no chão. Me explica isso. O verso 6 diz que os anjos que não ficaram dentro do limite da autoridade que Deus lhes deu, eles deixaram o lugar onde eles habitavam. Aí no verso 6. A esses Deus aprisionou na escuridão até o dia do julgamento. Eu queria pedir para você deixar marcado aqui, vamos examinar as Escrituras, amém? Amém? A gente pode hoje pegar um pouco de alimento mais sólido, não só leite. Aleluia. O leite é para as crianças em Cristo e o alimento sólido é para os maduros na fé, como fala em Hebreus. Guarda as devidas proporções, retenha o que é bom. Você pode super questionar o que eu vou falar. Eu mesmo me questiono. Mas o que eu quero pôr para você é o perigo que estão tentando roubar a fé dos cristãos, tá? Mas então, deixa marcado aqui e vamos ver o que será que Judas está dizendo, porque ele fala, eu vou falar coisas como quem já sabe. Então ele cita a saída do Egito, nós já sabemos. E ele cita alguma coisa que aconteceu sobre anjos que não guardaram a sua habitação, né, e foram até outra carne, como se nós já soubéssemos qual passagem da Bíblia que fala alguma coisa assim. Vamos para Gênesis 6. Gênesis 6.
E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, que as mulheres dos homens eram formosas, e tomaram para si aqueles que escolheram. Alguns interpretam que esses filhos de Deus seriam os da descendência de Sete, que era da linhagem piedosa, de Adão. Mas veja, os homens, aqui vai falar que os homens já estavam ímpios, estavam corrompidos. Então, vamos ver esse mistério, verso 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, o ser humano, é carnal. Porém, os seus dias serão 120 anos. Foi ali que Deus determinou que, a partir de então, o homem viveria 120 anos. Até então, você sabe que eles viviam até 900 anos, Matusalém, 600 anos, 700 anos. A partir daqui, foi diminuindo a longevidade do ser humano, e hoje o limite é 120. Deus determinou. E viu, agora, verso 4, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, ou os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Amém. Irmãos, a palavra fala em Efésios capítulo 3, que Deus toma por nome a família que está na terra e no céu. Deus toma por nome a família que está na terra e no céu. Então, cada vez que alguém entrega a vida para Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo e se torna filho de Deus, faz parte da família que está na terra e no céu. E quem são os que já estão no céu, que são filhos de Deus? Os anjos. A família da terra e do céu. Há anjos que permaneceram fiéis a Deus e há anjos que caíram. 1/3 dos anjos deixou, e são os demônios. Então eu entendo, a minha interpretação, que quando Deus fala lá em Gênesis 6, que os filhos de Deus ainda eram filhos de Deus, mas não deixaram sua habitação, não ficaram na circunscrição da autoridade que Deus lhes deu, e vieram para a terra e cobiçaram as mulheres dos homens e coabitaram com elas e geraram os gigantes, varões de fama. A esses Deus prendeu em cadeias eternas até o dia do juízo. Pode acontecer isso? É loucura, Mas quem foi que visitou Abraão? Eram anjos, na forma de homens. Amém? Anjos, mas na forma humana. Bom, então a gente está falando aqui de uma coisa muito louca, de que seres espirituais, em forma humana, tiveram relação com mulheres. Aí, voltando para Judas, vamos falar da nossa fé. Para falar de coisa do céu, tem que falar de coisa um pouco louca, Mas depois a gente come um arroz com feijão bem real e lembra, eu estou na terra. Aleluia. Voltando lá para Judas, agora no verso 7. Judas 7 diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles que nós lemos agora, esses seres, e ido após outra carne. Lá em Sodoma e Gomorra também eles se corromperam e eles estavam indo após outra carne. Você se lembra que a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 15, uma é a carne do ser humano, outra é a carne dos animais, outra é a carne dos peixes. Um é o corpo carnal, outro é o corpo celestial. Então, são carnes diferentes. A matéria do homem, de um peixe,
de uma ave, de um mamífero, são carnes diferentes, matérias diferentes, e assim também é diferente a matéria do ser carnal e do ser espiritual. Está tudo lá em 1 Coríntios capítulo 15. E lá em Sodoma e Gomorra eles foram após outra carne. Quem lembra o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Será que dá para a gente abrir ali? Eu não sei se eu marquei a referência. Gênesis 19. Gênesis 19. Vieram dois anjos a Sodoma. Vieram dois anjos a Sodoma. Amém? Anjos. Vieram dois anjos a Sodoma. À tarde. E estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra e recebeu aqueles dois anjos e entraram na casa de Ló. Veja agora o verso 4, Gênesis 19, 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Você imagina, todos os homens, desde os jovens até os velhos, de todos os bairros de Sodoma, vieram e cercaram a casa do Ló. Quem é que estava na casa do Ló? Dois anjos. Chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Essa versão da Bíblia é muito, assim, prolixa, né? Não sei que palavra dizer. Para que os conheçamos. Como é que está na sua Bíblia? O verso 5. Queremos ter relações com eles. A outra versão fala para que abusemos deles. Por isso Deus tinha dito já para Abraão: Abraão, o que acontece em Sodoma e Gomorra e nas cidades circunvizinhas passou de todos os limites. É uma imoralidade, é uma promiscuidade, é abominável. Tira o teu sobrinho de lá, porque eu vou destruir essas cidades. Imagina, Deus enviou dois anjos para avisar Ló. E aqueles homens então quiseram ir após outra carne. Você entende a linguagem bíblica? Eles quiseram ir após outra carne. Está tudo dentro do contexto da imoralidade sexual de que Judas fala. Ainda bem que nós, no século XXI, estamos muito longe dessas coisas, né? Hoje em dia, a única coisa é que hoje em dia tem um pouco mais de gêneros, não é mais só homem e mulher, tem alguns outros gêneros a mais, né? Mas está tudo bem. A gente está longe disso aqui. Essa carta de Judas é para a igreja, é para nós. O novo normal não é normal se não for o da Bíblia. Guarda a tua fé. Eu queria escrever sobre a nossa comum salvação, mas eu tive por necessidade exortar-vos a batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Porque quando Jesus voltar, irmão, vai quem estiver pronto. Aleluia! Vamos voltar lá para Judas? Você deixou marcado em Judas, né? O verso 8 agora. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, agora ele está falando sobre aqueles do versículo 4, esses homens que se introduziram sorrateiramente nas igrejas. Também estes, verso 8, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam autoridades. De novo essas palavras, né, do português antigo. Essas pessoas zombam de autoridades, contaminam sua carne, vivem vidas imorais e rejeitam as autoridades e zombam dos seres sobrenaturais. Zombam dos seres sobrenaturais. Por que ele cita de novo os seres sobrenaturais? Ele dá o exemplo no verso 9. Mas o arcanjo Miguel, o próprio arcanjo Miguel,
um dos anjos mais poderosos de Deus, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. O próprio arcanjo Miguel não ousou desprezar o diabo, falou: o Senhor te repreenda. E tem seres humanos zombando das coisas que não sabem, que não conhecem, que não entendem, se prostituindo no mundo espiritual, cometendo toda sorte de abominação, de torpeza, que ou começa pela imoralidade sexual ou termina na imoralidade sexual. Claro que destrói famílias, destrói tudo. Irmãos, respira aqui, tudo vai acabar bem, tá? Eu sei que está um pouco pesado, né? Tá meio... Mas isso aqui é para... Deus está pintando o quadro para nós, realista, para depois dar o escape. Amém? Aleluia. Então vamos só passar mais esse vale de espinhos aqui, que a gente já vai chegar no oásis. Bem, verso 10. Estes, porém, esse tipo de pessoas que você tem visto aí na internet, falando todo tipo de coisa que parece bonitinha, parece legal, esse tipo de pessoas dizem mal do que não sabem, dizem mal daquilo que não sabem, zombam, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Pessoas que zombam das coisas que não entendem, pessoas estão zombando da Bíblia, estão zombando de Jesus, estão zombando de você que é crente, zombam daquilo que não entendem, não conhecem, e como animais irracionais, ou seja, animais que não pensam, fazem tudo o que o seu instinto lhe direciona a fazer. Estou com vontade, por que não? Deus é bom. Estão trazendo sobre si a sua própria destruição. Ai deles. Você sabia que a Bíblia tem palavras assim? Palavras pesadas? Por isso que algumas pessoas também na internet falam: a Bíblia tem que ser reescrita, porque ela não é politicamente correta. Está amarrado, Satanás. Tem que ser atualizada. As crianças não podem receber a Bíblia. É claro que o Espírito Santo, ele dá o alimento conforme cada um está pronto para receber, mas eu creio que aqui você está pronto porque o Satanás quer roubar a sua fé. E ele está entrando. Já tem confusão até em banheiro. Tem até confusão em banheiro, de repartição pública, de escola. A que ponto chegamos? Então não fale dessas coisas. Eu vou falar dessas coisas sim, porque o diabo está começando a colocar tanta coisa como se fosse normal, e não é normal, irmão. Amém? Então vamos lá. Verso 11, tremendo. Ai deles, ai desse tipo de pessoas, porque entraram pelo caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? Caim matou seu irmão. A vida humana não vale mais nada, as pessoas estão se matando por nada. Esse é um dos caminhos. Entraram pelo caminho e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. O que Balaão fez? Balaão enganou seu próprio povo por dinheiro. Então as pessoas estão indo nesse lado de agressão. A agressão começa na internet e termina fisicamente mesmo. É o caminho de Caim. As pessoas estão indo atrás do dinheiro. Balaão, pelo dinheiro, ele traiu seu próprio povo. Então o amor é o dinheiro. E o verso, e pereceram na contradição de Corá. Lembra, eu escrevo como alguém que sabe do que eu estou falando. O que aconteceu com Corá? Corá e a sua família e mais alguns se rebelaram contra Deus. Se rebelaram contra Deus e morreram. Foram mortos por rebelião. Verso 12. Essas pessoas são manchas em vossas festas de caridade. Tivemos ontem uma festa de caridade. Aqui, na verdade, chama festas ágape. Essas pessoas são manchas. Tem uma outra versão da Bíblia que eles são como rochas submersas. Pessoas que são rochas submersas, que estão aí no meio das suas festas de comunhão, estão no culto, estão numa festa de comunhão,
banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Você vê uma nuvem, que bom, precisamos de nuvem. Lá em Picos, por exemplo, como é bom ter uma nuvem de vez em quando que traz chuva, né, lá no Piauí. Mas é uma nuvem sem água. Ou então, essa pessoa é como uma árvore que não tem fruto e foi arrancada pela raiz. Essa árvore não vai dar nada. Essas pessoas são como ondas impetuosas do mar, lindos, só que ficam escumando a sua própria sujidade. São como estrelas, lindas, estrelas errantes, mas que vão ficar eternamente nas trevas, no negrume, na escuridão. Então, igreja querida, Deus está mostrando essas pessoas que parecem uma onda impetuosa, parece uma estrela brilhante, parece uma nuvem. É tudo aparência, é vazio. Não vai levar a um lugar, vai levar à perdição eterna. Verso 16, tá? Eu vou pular aqui. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo suas concupiscências, seus próprios desejos, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Pessoas que vivem para satisfazer só os seus próprios desejos, reclama de tudo, critica todo mundo e admira as pessoas por causa do interesse. Meu Deus. E nós aqui bonitinhos, sentados numa igreja, em Ubatuba, uma cidade de praia, com um sol maravilhoso lá fora. A gente podia estar fazendo outras coisas. Estamos aqui levando cajadada. Porque mais vale a vida eterna, mais vale a salvação, mais vale a paz. Depois, a gente tem o resto do dia para ir na praia, para aproveitar, para desfrutar. Mas eu vou com Jesus. Amém? Agora vem a parte boa. Agora vem a receita. O médico já mostrou a doença, mostrou que a doença é terrível, mas agora vem a receita, o tratamento. Verso 17. Mas vós, amados, agora igreja, vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. A palavra já nos avisou que nos últimos tempos viriam esses, os zombadores, que andam segundo os seus desejos. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. São essas pessoas, irmãos, que criam as divisões na igreja, sorrateiramente, dissimuladamente, não parece, mas ele coloca um conceitozinho na sua cabeça, um pensamentozinho aqui e causa divisão no corpo de Cristo. São pessoas sensuais, ou seja, são pessoas carnais, né? Pessoas que não têm o Espírito Santo. Não têm o Espírito Santo. Por isso vive de acordo com seus instintos animais, seus instintos naturais. Não tem o Espírito Santo. Então, qual é o primeiro recado de Deus para nós? São só 2 recados. Mas vós, irmãos, o primeiro é: lembre-se da palavra dos apóstolos, que vos advertiram. Você tem que se alimentar todo dia da palavra de Deus. Quanto mais o mundo parecer loucura, mais eu me alimento da palavra de Deus. Amém? Irmãos, e vocês me vendo aqui falando essas loucuras todas, como pastor, essa é a posição mais nobre que eu tenho na minha vida, ser pastor de Jesus Cristo e pregar a palavra. Mas para que ninguém se confunda, se alguém não sabe, eu também sou médico veterinário, cardiologista.
sei fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma, sei receitar um beta-bloqueador, um cardiotônico, um diurético. Eu estou falando umas palavrinhas para parecer, ele sabe alguma coisa, ele não é tão louco assim. Eu tenho os pés na terra, mas a cabeça no reino dos céus. Esse mundo está louco, esse mundo está pervertido. Eles estão fazendo com que nem as crianças saibam mais o que as crianças são. Por enquanto, as crianças já estão ficando na dúvida de que sexo eles são. Daqui a pouco vão ficar na dúvida até de que ser eles são. Né? Porque tem lá até o A mais no final da lista. Você pode ser o que você quiser, o que você sentir. Esse mundo está louco. Essa palavra é verdadeira. Se você ainda acha que essa palavra que é louca, você precisa se converter. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Amém? E finalmente, o que fazer então, Senhor? Como é que eu vou resgatar a minha fé? Como é que eu vou lutar pela fé? Verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, edifique-se sobre a tua santíssima fé, a tua fé mais santa, aquela fé mais separada. Como, Senhor? Orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Jesus Cristo falou, não vos deixarei órfãos. Eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo. Ele estará com vocês, Ele habitará em vocês. Ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar todas as coisas. O Espírito Santo vai estar com vocês. E aqui, Judas fala que nós devemos orar no Espírito Santo. Aí, se você vai ver outra versão da Bíblia, vai ficar um pouco confuso. Por isso que, às vezes, eu prefiro a revista aí corrigida. Mas sempre que eu tenho uma dúvida maior, eu vou lá no grego, viu, irmãos? E a gente tem muitos aplicativos para isso. Orar no Espírito Santo. Orar no Espírito Santo. Sabe o que é isso? 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala, eu posso orar com a mente, mas eu posso orar no Espírito. Eu posso cantar com a mente, mas eu posso cantar no Espírito. Quando a gente ora no Espírito, a gente está orando em línguas. Pronto, agora exagerou, extrapolou, aqui ainda estava ouvindo alguma coisa, mas agora, que é isso aí? Lição de casa, leia 1 Coríntios 12, 13 e 14, leia e releia. Aleluia. Fala sobre o dom de línguas, fala sobre o dom de profecia, explica. Quando eu oro em línguas, eu oro no Espírito Santo. Ele fala porque o Espírito ora com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Fala em Romanos. A Bíblia está cheia de pérolas, você precisa do Espírito Santo para achá-las. Então, aleluia. Eu tenho a palavra. A palavra produz fé. Ora, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra produz fé. Aleluia. A palavra produz fé. Mas eu posso edificar a minha fé santíssima. Eu posso edificar essa fé. Como? Orando no Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, humilde, ele fala, importa que Cristo cresça e eu diminua. O apóstolo Paulo, humilde, ele fala assim, dou graças ao meu Deus, porque oro em línguas mais do que todos vocês. Por que Paulo iria se gabar? Porque oro em línguas mais do que todos vocês. Não, ele não estava se gabando. Ele estava um exemplo, era um exemplo. Ele fala, seja meu imitador, como eu imito a Cristo. Eu oro em línguas mais do que todos vocês. E qual era o resultado disso? Os sinais, o discernimento, a fé edificada. Orar em línguas. Então essa é a receita de Judas, irmãos. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ou seja, cuidado quando você for resgatar alguns, para que você não se contamine como eles também já se contaminaram, né? Ora,
àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Quem é que é capaz? Quem é capaz, que é poderoso para te guardar de tropeçar e te apresentar irrepreensível ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e majestade e domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Aleluia. Jesus Cristo, nosso Senhor, pode nos guardar da corrupção, da imundícia, da impureza, nos conservar íntegros. Amém. Eu acho que é a 1 Tessalonicenses 5:23, né, que fala: e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, meus irmãos, batalhe pela sua fé. Eu batalho pela minha, você batalha pela sua. A fé é pessoal. O que a gente pode fazer para ajudar-nos uns aos outros é compartilhar a palavra, compartilhar testemunhos, é exortar, mas na verdade a luta pela fé é pessoal. Amém? Não deixa o diabo roubar a sua fé. Conversando hoje ou ontem, não sei, com a minha esposa, sobre isso, sobre fé, e foi sobre Jó, né? Que a gente estava falando. Não, sobre Eclesiastes. A gente estava conversando sobre Eclesiastes, né? E daí até a Kátia falou, eu falei, viu, Kátia, ele fala lá em Eclesiastes, capítulo 9, que durante o tempo da nossa vaidade neste mundo, ou seja, durante o tempo dessa vida, que tudo é vaidade, né? O Salomão fala, o que acontece para os bons, acontece para os ímpios também. Eu estou sujeito a uma doença como um ímpio. Eu estou sujeito a uma tempestade como também um ímpio. Nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Mas ele conclui dizendo, durante o tempo da nossa vaidade, retenhamos a nossa fé com ação de graças. Grato a Deus por todas as coisas. E eu falei para ela, é o que a gente sempre faz. Sempre que a gente almoça, a gente agradece pela nossa família, a gente agradece pela nossa igreja, a gente agradece pela nossa clínica, a gente agradece, né, pela saúde. Aí a Kátia falou assim, mas e se as coisas não estivessem bem para nós, será que a gente agradeceria? Aí eu falei, sim. Lembra? Aí eu falei, lembra quando nós tivemos problemas terríveis na nossa clínica? Terríveis. A gente não reclamou de Deus, não abandonou Deus, continuou louvando a Deus, continuou congregando. Lembra quando... Qual foi outra coisa? Lembra a igreja? A nossa igreja já passou por coisas terríveis, divisões, coisas muito difíceis, que resultaram até num infarto. Mas lembra, a gente não reclamou, a gente não murmurou, a gente não desistiu, a gente continuou agradecendo a Deus. Lembra quando o nosso carro bateu e deu perda total, e foi uma calamidade, a gente não desistiu, a gente não reclamou, a gente não murmurou, a gente continuou agradecendo. Lembra quando eu tive um infarto e durante 6 meses eu fiquei inutilizado? Eu tinha dor para dormir, meu pé era inchado que nem um pão bem... dor, eu não podia subir 2 degraus o médico disse que eu ficaria assim. Eu não reclamei, não murmurei, não desisti. Lembra quando você teve a doença renal? Chegou até a ter que tirar o rim. Foi um processo doloroso. A gente não murmurou, não reclamou, não desanimou, não perdemos a fé. Nada pode roubar a sua fé, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a espada, nem a nudez, nem a perseguição, nem nenhuma criatura deste mundo ou do mundo vindouro, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não deixa nada roubar sua fé, irmão. Nem as dificuldades, nem as enfermidades, nem os problemas e nem essa sujeira que vai entrando no meio da igreja por meio da internet. Não deixa nada roubar sua fé.
Aleluia! Porque Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ficar de pé? Aleluia! Hoje é uma hora de você tomar posição no mundo espiritual, irmão. Um dia Josué disse assim, olha, eu não sei vocês, Israel, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lá na nossa casa, na Rua Ressaca, 244, tem uma plaquinha com o número e está assim, nesta casa servimos ao Senhor. Eu não sei você, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nada vai roubar nossa fé. Amém?